site da Secretaria-Geral da Presidência da República mantém em suas páginas internas uma cartilha informativa do MST, ratificando o vínculo do governo federal com o movimento social. A cartilha do MST é alusiva ao Dia Mundial da Alimentação e tem entre seus itens pleitos do movimento ao governo federal. E depois vem o MST, vem o governo e diz que eles não andam de mãos dadas. Então, não são inimigos, mas também não são unha e carne. E não é o que isso demonstra. É o governo federal mantendo uma pasta do MST em site oficial. Um tema bastante comentado ontem e hoje é o tema da reforma tributária. Pois bem, o que se ouve falar mais é que vai abaixar impostos. Até pode, a princípio, sumir alguns impostos. O problema é que vai acabar PIS, COFINS e ISS, ICM. Em compensação, vão ser criados o IVA, o CBS e o IBS, que são os 3 impostos. Todos os impostos que nós temos hoje vai ser resumido em 3. Esses 3 impostos, a priori, diminui a quantidade de impostos, mas não os percentuais. Um exemplo que eu peguei hoje foi de um comerciante. O comerciante, ele compra produtos para vender. No momento que ele compra, ele tem crédito tributário. Com essa nova fórmula do governo, se passar, né, se ela for implementada, esse comerciante que hoje paga 19% de imposto, ele vai passar a pagar 30%. Aquele profissional liberal que hoje paga entre 20% e 25% de imposto, vai passar a pagar de 30% a 37%. E o IVA, que é a grande cereja do bolo, ficaria em 28%. Esse IVA, esse modelo tributário, ele é praticado em vários países europeus, principalmente os países nórdicos. E o nosso IVA, de 28%, será o maior IVA do mundo. Ou seja, reforma tributária para inglês ver, porque não vai a carga tributária brasileira vai continuar draconiana, a fome do leão vai continuar cada vez maior e o contribuinte que se vire para pagar os tributos e sustentar essa grande máquina estatal que arrecada demais, gasta mal e não dá retorno nenhum para o contribuinte. Muito pelo contrário. Está aí mais uma informação, saiu hoje, que é dinheiro do contribuinte também. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional aprovou uma proposta que abre caminho para o fundo eleitoral de 5 bilhões em 2024. Atualmente, o valor reservado pelo governo para as campanhas no orçamento de 2024 é de 939 milhões. Ou seja, a classe política quer 5 vezes mais dinheiro público para fazer campanha, para gastar com campanha eleitoral. O orçamento ainda não foi aprovado e precisa ser votado no Congresso. Uma instrução normativa aprovada pela comissão ontem autoriza os parlamentares a tirarem mais 4 bilhões das emendas de bancadas estaduais e turbinar o chamado fundão.
Em valores exatos, o financiamento das campanhas ficará em 4.962 milhões de reais. A classe política, o problema não é só o governo, não é só o poder, é a classe política como um todo. Eles não têm noção do que é e de como o contribuinte faz para poder encher os cofres desse povo aí que nada faz e brinca com o dinheiro do contribuinte e alimenta a sua profissão política com o dinheiro do contribuinte. A outra informação também que diz respeito à reforma tributária mostra a seriedade com a qual os nossos políticos tratam os assuntos nacionais. A sessão do Senado ontem teve vários flagrantes. Um exemplo foi o lobby do governador do Rio de Janeiro, que circulava entre os senadores e atuava contra o texto. Ele entregava um relatório na área financeira de seu governo, argumentando que a alíquota do imposto único, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, iria estourar e inviabilizar as contas de estados e municípios. Castro tentou convencer o relator, mas Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, não cedeu. Primeiro condenado no Mensalão em abril de 2015, o ex-deputado federal André Vargas, do PT do Paraná, apareceu no plenário, circulou discretamente pelos cantos e esteve em alguns metros de Sérgio Moro, o juiz que determinou sua prisão. Vargas foi solto em outubro. O petista abordou o conterrâneo senador Flávio Arnes, conversaram um pouco. Teve o petista incomodado com a sua presença. Entre os principais responsáveis pela aprovação da reforma tributária está Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que circulava por todo o plenário e também no cafezinho do Senado, num local mais reservado, onde sentava nas mesas com os colegas e era visto o tempo inteiro de cochicho, em conversas ao pé do vidro, buscando votos para aprovar a reforma. Fazia brincadeiras. Esse aqui é o nosso mais novo aliado, afirmava Alcolumbre, abraçando o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que votou a favor do relatório nos 2 turnos. Ou seja, primeiro, fizeram uma reforma que não reforma nada. Segundo, fizeram uma reforma que prejudica ainda mais o contribuinte, mais do que já está prejudicado. Terceiro, aquilo ali parece um circo. Eles não vão ali para trabalhar, eles não estão pensando no país, eles estão pensando no bem-estar e nas vantagens que eles vão conseguir aprovando ou desaprovando projetos. Tá difícil, muito difícil. E falando em difícil, a corrupção do PT começa a aparecer de uma forma um tanto quanto acelerada. Novos escândalos começam a surgir com mais intensidade, apesar da grande mídia não falar absolutamente nada. É a volta à cena do crime sendo praticada com a maior desfaçatez. Sem licitação nenhuma, o governo federal acaba de contratar a LCM Construção e Comércio para obras que somam 196 milhões de reais. Basta a gente descobrir se tem alguém da LCM abrindo a carteira para propina, né? Ou se é muito próximo do Partido dos Trabalhadores. A outra informação aqui. A reforma tributária, para fechar essa pauta de reforma tributária, porque hoje eu passei o dia inteiro ouvindo a respeito disso, e é tanto absurdo. Em resumo, a reforma tributária reduz o número de impostos, porém, ela legaliza a centralização da arrecadação, onde
tudo vai para o governo federal. E um conselhão redistribuirá tudo que é arrecadado nos mais de 5.000 municípios brasileiros, conforme o seu bel prazer. Ou seja, mais de 5.000 municípios produzem a riqueza do país, que é centralizada em Brasília, e aí um conselhão vai redistribuir conforme eles queiram. Se o município produziu 1 bilhão, ele pode receber 100 milhões. Aí depende da vontade do conselhão de devolver o que o município produziu. Os prefeitos, por exemplo, certamente vão ter que colocar Brasília na agenda deles, porque eles, com essa fórmula, eles vão ter que vir para cá, as pencas, passar passar a tigelinha para arrumar dinheiro. Afinal, como o governo federal vai saber qual é a necessidade de mais de 5.000 municípios para repassar as verbas que esse mesmo município produziu? Então, está tudo errado. Está tudo errado. É uma centralização de arrecadação, é um aumento percentual dos impostos e é uma tremenda enganação que não vai mudar absolutamente nada. Vai piorar. Vejamos aqui se tem mais alguma informação. Essa aqui eu achei interessante. Um amplo estudo realizado pela brasileira Thaís França, doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, mostra que Portugal já está no mapa anti-imigração da Europa, ainda que não seja um movimento solidificado. Os casos de xenofobia vêm se tornando cada vez mais frequentes, refletindo o aumento da presença de estrangeiros em Portugal, em especial de brasileiros. Os gritos de volta para o seu país, como ouvido nesta semana no aeroporto da cidade de Porto, quando uma portuguesa bradou esta frase para uma brasileira, viraram rotina em Portugal. Alguns desses atos, inclusive, partiram da própria polícia portuguesa. A própria polícia, ou seja, a nação portuguesa está vendo que os imigrantes estão causando prejuízos para o país, estão tirando moradia, estão tirando empregos, estão fazendo com que o governo gaste o que não tem para dar suporte a esses imigrantes. E quem paga essa conta, por óbvio, é a população portuguesa. E eles não estão contentes. Porque quem acha que Portugal, porque está na Europa, é um país rico, está muito enganado. Portugal é um dos países mais pobres da Europa e ficou mais pobre ainda depois que o socialismo se instalou naquele país. O que mais que temos aqui? Mais uma do nosso Senado Federal. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou ontem um projeto de lei que permite faltar ao trabalho uma vez por ano para se vacinar. O PL também prevê a saída para a vacinação nos casos em que for para levar menores de idade ou adultos que tenham alguma deficiência. Como o projeto foi aprovado em caráter terminativo, a proposta não precisa passar pelo plenário e vai seguir direto para a Câmara. Projeto de lei número 1973/2021 é de autoria do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que destacou que o texto vai garantir um importante benefício para os trabalhadores do país. É de uma relevância fantástica esse projeto. Fantástico.
dar um dia de graça para o trabalhador, para ele se vacinar, eu acho que seria mais interessante se o trabalhador ficasse trabalhando. Mas vai ter gente que vai cair nessa esparrela. Vai ter gente que vai cair nessa esparrela só para ganhar um dia de folga. Ai, ai. Mas que nós temos aqui. Mais uma informação. Para os adeptos da educação progressista, ou do ensino progressista, e que foram formados e continuam sendo formados, né, desde a base pela metodologia Paulo Freire, Vygotsky, Piaget e por aí vai, eles podem comemorar. Podem comemorar, porque se eles queriam acabar com o ensino nacional, eles conseguiram. Mais de 50% dos alunos brasileiros entre 14 e 17 anos não sabem o mínimo de português e matemática. E o pior é que isso não é de hoje, isso já vem de longa data. Longa data. E depois que criaram vestibular só fazendo redação, é muito fácil entrar numa faculdade sem saber absolutamente nada. Nada. Eu hoje à tarde, inclusive, estava vendo uma linguista brasileira comentando sobre o Enem. O Enem é o maior desserviço que existe. O maior desserviço. Primeiro porque ele não mede conhecimento, já que a prova ela é totalmente interpretativa. A redação é como é que eu posso dizer? É um faz de conta que a pessoa vai apresentar o seu conhecimento na língua portuguesa. Porque basta repetir meia dúzia de palavras que estão no título da redação e 99,9% das vezes os títulos da redação são de cunho ideológico, a pessoa atinge a nota máxima em redação. E por que é tão fácil conseguir nota máxima em redação no Enem? Também porque quem corrige as redações, ele tem no máximo 2 minutos para corrigir uma redação, o que é inviável entrar em questões gramaticais, né? Então, quando a gente vê aí, o aluno fulano de tal, do estado tal, recebeu nota 1000 na redação, pode contar que se pegar aquela redação, vai ter N erros gramaticais. N erros gramaticais. Ou seja, o Enem não é uma prova para medir conhecimento. É uma prova para medir se a catequese da educação freiriana cumpriu com o seu papel, que é emburrecer os alunos. E se o aluno foi realmente bem contaminado ideologicamente.